Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Hello, gigante! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Level Up. Seja muito bem-vindo ao espaço onde empresários despertam para o seu maior potencial. Aqui não tem espaço para vitimismo, e sim para decisão. Esse podcast é para quem sabe onde vai chegar, liderar, crescer e performar em alta performance. Você está prestes a mergulhar numa transformação da sua vida e da sua empresa. Eu sou Liz Oliveira, a empresária de gigantes, e estou com muitas saudades de papear com vocês. E hoje, como todos os nossos episódios, eu sempre tenho um convidado ilustre, um convidado que vai fazer você acelerar os seus resultados com a trajetória de vida dela. E eu já vou, sem mais delongas, apresentá-la com aquela mini bio que eu sempre faço aqui de praxe, né? Ela é cirurgiã dentista, especialista em endodontia e referência em harmonização orofacial e gerenciamento do envelhecimento. Ela também é proprietária e empresária da clínica de estética que leva o seu nome e está vivendo uma das melhores fases da sua vida. É mãe do Heitor, e eu vou acrescentar aqui que ela é linda, competente, amável, e eu amei conhecê-la desde o primeiro dia. Eu estou falando da doutora Bela Pellegrini. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Liz? Obrigada. Estou muito feliz de você estar aqui. E assim, eu já queria a gente começando, que você falasse um pouco, né, do que você faz hoje, como que foi essa transição, né, porque cirurgiã dentista, hoje você faz esse gerenciamento do envelhecimento, então eu queria que você contasse um pouquinho aqui pra gente. Perfeito. Obrigada, Liz, pelo convite, obrigada pela recepção. Bom, falar do meu trabalho é uma das minhas grandes paixões, né, assim. E quando eu me formei lá em 2018, se alguém me contasse tudo que eu passaria e aonde eu tô hoje, assim, eu ia falar, não, você tá mentindo pra mim. É impossível. Eu me formei em 2018 e realmente, assim, com um diploma e um sonho, né? Porque sempre que eu conto isso, a maioria das pessoas não imagina. Mas a realidade da odontologia hoje no Brasil é muito difícil, é muito desafiadora. Tem muito dentista bom. E tem muita clínica também. As clínicas populares, né, tomaram ali o mercado da odontologia raiz, né, que a gente chama, que é odonto de dente Sim. mesmo. Então, é muito difícil. Eu moro em São José dos Campos, mas eu nasci em Uberaba, Minas Gerais. Minha família toda é de lá. Então, em São José hoje, moro só eu e minha mãe, né, da minha família. E eu não tenho família lá. Então, quando eu me formei, eu realmente, assim, não sabia pra onde ir. Não tinha ninguém da minha família também é dentista. Eu comecei, assim, realmente batendo de porta em porta, deixando meu currículo, na esperança de alguém me chamar e eu começar. E na odontologia raiz, que a gente chama, Na né? odonto raiz, fazendo restauração, limpeza, extração, essas coisas, né? E depois disso eu vi que eu precisava me diferenciar. Eu comecei a fazer uma especialização em endodontia, que é tratamento de canal, que na faculdade eu adorava essa área. E lá atrás, lá em 2018, ainda não estava, né, tão popular assim, dentistas atuarem na harmonização, nessa parte de estética orofacial, né, de injetáveis, preenchedores, botox e tudo mais. Tava começando. E na faculdade a gente nem ouve falar sobre isso, né, dessa parte estética, naquela época. Então eu comecei a especialização em endodontia, mas ainda assim era muito difícil, Liz, era muito, muito difícil a minha rotina, tudo. Pra você ter ideia, no meu primeiro emprego, o meu salário era assim, eu ganhava R$ 9 por limpeza. Todo começo é assim, né? Não tem como. Não tem como. Não tem como. E a primeira vez que eu vi aquilo, eu fiquei, meu Deus, eu não acredito, né? Que eu estudei tanto pra isso. E era assim, era o que tinha. Ou era aquilo, ou eu ia trabalhar com outra coisa. Eu acho que são essas coisas que acontecem, né? Que agora você olha isso e fala, nossa, eu superei, né? Sim. Mas naquele momento, eu sei porque eu vivi parte parecido disso, né? E quando você olha, você fala, estudei tanto, eu vou ganhar isso, mas não tem o que fazer. Não tem. Ou é isso, né? Eu não tinha outra opção. Ou era isso, ou eu ia fazer outra coisa. Eu até brinco, a gente brinca, né, hoje em dia, eu e meu esposo, se meu filho, se o Heitor quiser seguir odontologia, esses dias ele me perguntou,
como que eu agiria, né? O que que eu sentiria. Aí eu parei pra pensar e eu fico, nossa, eu vou ficar muito feliz, né? Se ele quiser seguir odonto, tudo. Eu tenho a clínica hoje, eu tenho uma estrutura, eu vou conseguir ajudar ele. Coisa que eu não tive lá atrás. Mas assim, tudo que eu passei também, eu tenho muita gratidão. Porque Sim. me fez dar muito valor, né? A tudo que eu A nossa construí. trajetória, ela vai forjando quem somos, né? Exato. E assim, a gente vai dando valor em tudo que vai acontecendo. É. E eu acho que esses momentos é que nos dão bagagem pra Uhum. gente conseguir ajudar as pessoas que estão se formando agora. Exatamente. E aí você se formou, Isso. começou a trabalhar, Uhum. ganhando R$9. E aí? Vendendo almoço pra pagar janta, era isso. E comecei a fazer especialização em endodontia, era lá em São Paulo, era uma semana do mês. Eu ficava lá, tudo. E ainda assim, mesmo depois com diploma, né, de especialista em endodontia, com esse título, ainda assim era muito difícil. Aí nas clínicas populares, né, eu ainda trabalhava nelas e era muito, como que eu posso dizer? Era um ambiente que não era o meu sonho. Tá ali, tinha muita coisa que eu não concordava, sabe? E não era o que eu idealizava pra minha vida profissional. Eu pensava, cara, eu preciso sair daqui, eu preciso dar meus passos, né? Então tá, comecei a sublocar uma sala. Era uma vez por semana. E sublocar, né? Uma clínica lá do Aquários e tal. Isso foi em janeiro de 2020. Março de 2020, pandemia. Eu já tinha assinado o contrato. Prejuízo o ano inteiro. Então, continuei nas clínicas populares, porque como era a parte odontológica, né, que eu fazia, continuou o atendimento. Mas, por exemplo, pra estética, né, pra começar na estética, não tinha procura. E outra, quem era eu também? Eu não tinha nenhum diferencial, meu Instagram não era voltado pra isso. E assim, como que eu vou divulgar um trabalho que eu nem comecei, né, Exatamente. ainda, nem tinha caso. Não tinha validação, né? Validação, exato, caso, não tinha o que postar também. Então, foi um ano, assim, só de prejuízo. Foi bem difícil. 2020 foi um ano desafiador, né? Acho que pra todos, né? Eu, no caso, eu abri a Empire em 2020, dentro de um gap do mercado. Tava todo mundo mandando as pessoas embora. Eu falei, gente, é minha oportunidade de falar, você vai ter o mesmo serviço com custo baixo e vamos entrar nesse mercado. Nossa. Então, pra gente foi muito bom. 2020, na pandemia, foi onde a gente ganhou muito dinheiro, né? Mas eu vejo dos meus clientes que eles tiveram que demitir, cortaram, né? Foi um ano muito desafiador. Mas aí passa 2020, vamos pra 2021. E aí? As coisas começaram a melhorar. Eu fiz o meu primeiro curso dessa parte mais de estética, né? Orofacial, de harmonização. Fiz o primeiro curso de Botox. Eu me encantei com essa parte. Falei, meu Deus, é com isso que eu quero trabalhar. Fui fazendo outros cursos, depois eu fiz curso de lente de resina, lente de contato dental também. E fui crescendo ali os meus atendimentos nessa parte de estética orofacial. E assim, todo dia após dia, começando a postar, atendi uma pessoa aqui, outra pessoa ali. Começou a vir indicação dos meus clientes também, o que é maravilhoso. Sim, né? Ótimo, né? Você cria ali uma rede de indicação e meio que se sustenta. Sim. Então eu comecei a crescer daí. Em 2021. E hoje a gente sabe que a doutora Bela é referência no que faz, né? E pra você, Bela, quando a gente traz toda essa sua bagagem, essa sua estrutura, e a gente olha hoje pra sua estrutura, a gente vê que você, além de ser a doutora, a cara por detrás da marca, né? Você é a empresária dessa empresa hoje, porque a clínica é uma empresa. Sim. Como que é isso pra você lidar com com todas essas facetas, né? Eu sou a doutora, eu sou a cara e eu sou a empresária. É um grande desafio. Como que é isso pra você? Um grande desafio. E esse ano ainda tendo que conciliar com a maternidade. Que eu ganhei o meu bebê ano passado, né? 2024, em novembro. Fiquei de licença um tempinho, voltei no final de janeiro desse ano. E assim, tudo completamente diferente. Aí eu tenho que ter uma organização redobrada. Porque antes, assim, eu não me importava de ficar, sei lá, das 7 da manhã até as 11 da noite na clínica, resolvendo coisa, atendendo o paciente. Por mim, podia marcar até de madrugada, tava tudo certo. Mas agora não, eu tenho até às 6 da tarde pra trabalhar, por conta do meu filho e tudo. E à noite eu faço questão de estar com ele, então é muito corrido. Tem que ter uma organização todo, né, planejamento muito maior. E a maternidade, ela exige isso, né? E se você quer ter uma maternidade que já nasce um filho, nasce uma culpa, né? Eu escuto, eu não sou mãe, mas eu escuto as pessoas, as psicólogas falando sobre isso, né? Eu acho que minimizar um pouco dessa culpa é ter esse tempo de qualidade, Sim. E é uma coisa que, nossa, eu juro, Liz, quando eu voltei a trabalhar, eu chorei, eu acho que fevereiro inteiro.
Todo dia eu chorava, porque eu me sentia péssima. Deixando ele. Deixando ele. Eu falava, gente, como assim? Eu tô deixando meu filho pra trabalhar, que péssima mãe que eu sou. Aí eu ficava à noite com ele, eu segurava ele, eu chorava. Mas, cara, é realidade, né? Não tem como. A gente E é precisa legal trabalhar. isso, né? Porque quantas mães não estão nos ouvindo aqui? Exato. Olha lá a doutora Bela maravilhosa no Instagram, falar essa mulher não tem problema, né? E ela também teve esse momento, né? De se culpar, de achar que não era uma boa mãe, mas precisava estar ali a carreira também, Sim, né? Tá ali. sim. Porque o filho também vai depender do frutos dessa carreira. Também. Né? Meu marido falava isso, ele falava, Bela, pensa o exemplo que você tá dando pro Heitor, que mãe trabalhadora, e você também é presente na vida dele. Então, você tá dando um exemplo maravilhoso. Um dia ele vai reconhecer isso, fica tranquila, você não tá sendo ausente. Mas a gente se cobra, né? Então, é um grande desafio conciliar a maternidade com a empresa, com os meus atendimentos, com os meus pacientes, a atenção que eu quero dar pra eles. O Instagram também, que também é uma extensão do meu trabalho. Nossa, nem né? me fale. Você sabe. E Então, assim, é muito difícil. Hoje, na vertente empresária, Bela, quando você. Quais são as atribuições que você não abre mão na sua faceta empresária? Organização, processos, o que é? Você fala assim, isso daqui eu deixei de fazer por um tempo, comecei a fazer, ou iniciei a fazer isso agora, e eu vi que deu uma diferença hoje nos meus resultados. Nossa, eu acho que tudo. Eu tenho muita dificuldade, assim, em delegar, sabe? A Carol até sabe. Eu delego, né, pra minha equipe e tudo, mas eu sempre tô lá. E aí, gente, como que tá sendo? Eu gosto de estar presente em absolutamente tudo. Até a parte financeira, que eu acho um porre, eu acho a parte mais chata, odeio números. Tem a minha equipe da contabilidade, tudo. Meu marido também faz parte da clínica, dessa parte financeira, né, que ele é especialista em investimentos, tudo. Então, assim, confio cegamente nele, mas mesmo assim eu gosto de estar lá, saber tudo que tá acontecendo. Então, de estar sempre presente em cada uma delas. De todas as etapas. De todas as etapas. Delegar é bem difícil. Eu tenho dificuldade. Eu também tenho. Bastante. Eu queria abraçar tudo, fazer tudo, mas é impossível. Eu acho assim, a gente escuta muito hoje, né, no mercado falando, as pessoas falando, você tem que delegar pra você crescer. Eu entendo, né? Mas eu acho que tem uma grande diferença de delegar e delargar, né? Sim, as pessoas acham que às vezes delegar é você jogar ali e esquecer. Eu delego, mas eu quero saber, eu quero supervisionar, eu quero saber se tá acontecendo, eu fico ali perto. Então, eu acho que tem uma diferença hoje, né? A internet, ela vem com muitas coisas, assim, pra gente fazer, né? E tem essa diferença. E delegar é difícil mesmo, né? Muito difícil. E aí, quando você começou a trajetória, e aí você teve a clínica, você esperava que a clínica já tivesse o tamanho que ela tá hoje? Ou não? Já era, tipo assim, era um sonho, mas não foi uma surpresa. Tipo assim, eu trabalhei, eu sabia que eu ia chegar nisso. Ou tipo assim, aconteceu, nossa, que bom. Não, assim, eu sabia exatamente onde eu queria chegar, sabe? Quando eu resolvi fazer a clínica, quando eu tava lá, sublocando a minha sala, eu vi que tava muito limitado os horários. Eu tava com a agenda, assim, 2 meses à frente. O que é ruim, né? Porque, vamos supor, um paciente quer fazer um botox, porque ele tem um evento. Ele quer fazer pra rápido. Ele não quer esperar 3 meses à frente. Então, eu comecei a perceber a necessidade de eu ter um lugar que eu tivesse mais disponibilidade de horário. Foi que eu resolvi fazer a clínica. Mas, assim, eu sabia exatamente onde eu queria chegar, como eu queria chegar, quais atendimentos que eu queria ter, os profissionais que eu queria, as áreas, né, que eu queria agregar na clínica. Então, tudo foi bem calculado, assim, por mim, sabe? Isso é ótimo, porque a gente fala de visão, né? Às vezes as pessoas acham assim, fulano chegou lá por sorte. Não. Nossa, não. Nunca é sorte, né? No mínimo de esforço, a gente tem aquela visão de onde a gente quer estar, né? Pode acontecer coisas diferentes? Pode. Mas assim, a gente fica grato, mas não é uma surpresa. Porque eu trabalhei para, né? Tipo, eu sou muito grata, lógico, extremamente grata. Sim. Mas não é o que você falou, não é uma surpresa. Eu sabia que eu queria chegar ali. Isso é ótimo, né? E hoje, dentro da clínica, você oferece os serviços na área de harmonização e atua também na área da dentista raiz? Sim. Assim, de odontologia que eu faço é lente. E os cuidados dessa lente, né? A limpeza, manutenção semestral ali, mais ou menos. Mas, por exemplo, endodontia eu já não faço mais. Se tem algum paciente que tem necessidade, tem outras profissionais que realizam esses procedimentos pra mim.
E eu acho que é muito legal, eu toquei nesse assunto, por quê? Porque eu vejo que hoje é difícil a gente achar dentistas. É difícil. Né? Uhum. Todos os dentistas, eles fazem alguma coisa na área da estética, né? Isso. E você permanecer com isso dentro da clínica é um diferencial gigante, né? Sim. Porque as pessoas é uma coisa que vai buscando a outra, né? Eu vou com uma necessidade de uma limpeza, chego ali, já vejo que tem um botox e as coisas vão acontecendo, né? E é o que eu sempre falo para as pacientes, assim, e no meu Instagram, né? É a harmonização orofacial. Ou seja, a parte oral também tá incluída nisso, né? Então, o dentista, ele tem plena, não só capacidade, assim, de conhecimento anatômico, porque a faculdade que mais estuda anatomia de cabeça a pescoço é odontologia. Mais até legal. do que medicina. Eu tenho colegas dermatos que já realizaram cursos comigo, até cursos no exterior. E cursos em fresh frozen, que a gente chama, né? Que é cadáver. E que eles falaram, nossa, a gente não viu dessa maneira que vocês veem, que vocês já conhecem, né? A anatomia. Você vê que é muito mais além, né? É, muito mais além. mais além. E você acha que hoje, essa migração, né, dos dentistas hoje, nessa área da harmonização, você acha que isso é benéfico? Ou tem alguma coisa, uma parcela ali que não é tão benéfico? Olha, eu acho, Liz, que assim, depende muito da intenção que o profissional tá indo para a área. Eu percebo que, às vezes, o pessoal mais recém-formado, assim, acabou de sair da faculdade de odonto, vislumbra com a harmonização. Fala, nossa, a harmonização vai dar muito dinheiro, nossa, olha a vida que essas pessoas levam. Mas, assim, toda área eu acho que você consegue ganhar dinheiro quando você realiza bem. Sim. Sabe? Depois é o que eu falei lá no começo, né? A gente começa a ter a nossa rede ali de indicação dos seus próprios pacientes. Porque você realizou um bom trabalho. Então, isso com o tempo, é natural, vai acontecer. Eu acho que é super possível você ficar bem, independente da área. Eu acho errado você entrar na área de harmonização achando que você vai ficar rico. Cara, não vai. Se você tá entrando com essa cabeça, não vai. Não é assim. Eu acho que em todas as áreas também, em todas né? as áreas. Porque, assim, eu acho que a harmonização, ela vem com esse glamour, né, hoje, né? Existe um glamour, assim. Toda essa ostentação, essas coisas. Só que se você não for bom naquilo, se você não vai sustentar, você não vai ganhar dinheiro. Exato. Né? Você tem que ser bom, sustentar aquilo, e que foi o que você falou, né? Você não tinha ainda pacientes para validar. Então, você validou o primeiro. Foi um processo que você viveu, né? Total. E você não pulou nenhuma etapa desse processo. Não. E assim, continuo estudando. Nunca paro. Todo ano eu faço algum curso, algum congresso, alguma coisa para aprimorar a técnica. Na minha área, sempre tem muita novidade, né? Então, é muito importante a gente continuar reciclando, estudando, lendo artigo científico novo, sabe? Tem muita coisa que tá nova, né? Dentro da sua trajetória, né, que a gente está conversando, eu gosto muito de falar sobre esse nosso próximo nível, né, esse level up, né? Como que foi para você? Você já enxerga hoje que você teve level ups dentro da sua carreira, né? Mas se tivesse um que você pudesse falar, nossa, esse foi o... Eu mais passei por esse negócio que marcou. Qual foi? Mais marcante? Deixa eu ver. Eu acho que foi quando eu me toquei que eu precisava parar de sublocar a sala e ter o meu espaço. Só seu. Só meu, que já tava pequeno pra mim. E olha aqui pra você ver que engraçado, né? E eu acho que daria medo, né? Porque o sublocando, você teria ali uma entrada fixa, né? Você deixaria de ter e investir em algo que talvez, por mais certeza que você tinha, era incerto, né? Era incerto. E foi ali que deu o passo pra você passar pra você ter a clínica hoje. Exatamente. Então, e aí fica, né, pessoal, pra gente ver sobre isso, né? O quanto é importante a gente olhar ali para nosso modelo de negócio, quando ele tá estagnado, a gente não tá conseguindo sair daquele momento ali. A gente tem aquela decisão que tá muito difícil da gente tomar, é porque ela vai ser o nosso level up. Então, analisa, tem um modelo de negócio sólido. Como a doutora Bela acabou de dizer, ela já sabia para onde ela ia. Ela é grata, mas assim, quando a gente tem um modelo de negócio, a gente sabe onde a gente está indo, não é uma surpresa, é uma consequência do nosso trabalho. E a gente tem que parar de trabalhar com essa questão do achismo e começar a criar estratégias e mecanismos para a gente atingir o nosso level up. E voltando agora, Bela, para hoje dentro do seu negócio, né? Outras dentistas te veem ali como referência. Antes de você vir, eu fui lá olhar. Eu vi que tem outras dentistas te seguindo. Eu vi bastante. O seu Instagram é muito lindo, tem bastante informação. Obrigada. E eu vi que tem outras dentistas que te veem como referência. Para você, como é isso?
É uma honra e uma responsabilidade gigantesca, né, também. Porque eu quero ser um bom exemplo em todos os sentidos, né? Tanto como dentista, como na parte de harmonização e como empresária também. Sim. Então eu enxergo uma grande responsabilidade minha, assim, nisso. Porque hoje o seu Instagram, a gente te vê ali, você sabe que você tem a clínica, pelo que passou pra mim, tá? Uhum. Eu vejo que você tem a clínica, mas a gente te vê como uma grande empresária, uma empresária de sucesso, né? Que legal. conseguiu construir essa trajetória, né? Uhum. E você é muito nova, né? Tenho 30 anos. Então, e isso eu acho assim, eu acho que isso é maravilhoso, porque você tem uma maturidade empresarial que muitas pessoas já ainda não têm, né? E assim, dentro da empresa, quais são os obstáculos que você acha que você precisa cada vez mais atingir? E quais são os planos para a doutora Bela ao longo prazo? A longo prazo, vamos lá. Eu gostaria de aumentar talvez mais a equipe, mais pessoas trabalhando comigo. Aumentar as mentorias também. Eu amo lecionar, eu amo dar aula. As minhas mentorias são bem voltadas para a parte de harmonização. Tem vários formatos, né, de mentoria. Mas em todas elas, eu sempre coloco um pouco de gestão. Que legal. Então, por mais que a pessoa, às vezes, não tenha a clínica dela ainda, tá iniciando. Mas eu já coloco isso pra ela, porque isso foi um grande diferencial, assim, pra eu conseguir crescer de uma maneira sólida. Não crescer, às vezes, como, infelizmente, muitas pessoas que não têm essa maturidade, esse conhecimento financeiro, Exatamente. crescem, né? Às vezes se enrola ali nas contas e tudo mais. Acha que tudo que ela fatura é dela, é salário, não é. Eu demorei pra entender isso. Então, isso foi um grande diferencial, assim, pra eu ter mais solidez e mais segurança na minha vida, sabe? E conseguir dar passos com mais respiro. Sim. Sabe? Do que antes. Eu quase fali uma época e foi logo quando eu tava quase entrando na clínica. Porque durou mais ou menos uns 6 meses de obra. E foi justamente na época que eu tava finalizando meu casamento ali. Que a gente ia casar. Sim. E depois, voltando a lua de mel, eu já ia entrar na clínica. E nesse meio tempo, eu não tinha gestão financeira ainda. Meu marido ainda não trabalhava comigo. Ele sempre foi dessa área, mas assim, santo de casa não faz milagre. Exatamente. Né? Ele falava tudo, eu falava, tá, vou fazer do meu jeito. Então, era tudo um bolo doido, as minhas contas. E veio casamento, obra, e eu fiquei desesperada. Porque assim, boleto atrás de boleto, aqueles boletão grande. E eu vendo só a minha conta, né? Sim. Meus investimentos vindo embora. Até eu chegar pra ele e falar, Gabriel, ferrou, não tenho mais dinheiro. Me ajuda, porque... me ajuda, né? Sim, não me precisa ajudar, de orientação. Isso, de orientação. Porque eu tinha agenda, tudo, eu sabia que ia retornar essa grana, mas eu precisava de gestão, eu não tinha isso. Então a gente sentou, criou todo um processo de gestão financeira, estrutura, para ter uma estrutura realmente de empresa, né? Não somente aquela coisa amadora que eu tinha antes. E foi isso um grande diferencial, assim. Depois disso... Só pegando um gancho que você falou, hoje você dá mentorias para as meninas. Explica um pouco sobre essas mentorias pra gente. Nas mentorias, eu tenho vários formatos. Por exemplo, se a pessoa quer fazer de harmonização full face, que é a harmonização do rosto todo, vários procedimentos, né? Tipo preenchimento, bioestimuladores, botox. Ou se ela quer de um procedimento específico. Só botox, só preenchimento labial. Então, vai muito do que o aluno deseja, do que a profissional deseja. Eu sempre tento conversar com a pessoa antes, né? Entender em qual momento de carreira que ela tá, o que ela gostaria de focar. E eu monto ali exclusivamente para ela o portfólio ali das aulas, de acordo com o que ela deseja. E além da técnica, né, que eu vou ensinar ela vai ter a parte teórica e depois a parte prática, primeiro em manequim e depois em paciente modelo, paciente real, né? Nossa, que legal. É bem legal. Assim, do meu lado, eu faço o primeiro, depois ela vai fazer, né? Basicamente, eu pegar na mão da pessoa e ensinar as técnicas que eu tenho. Sim. E depois, né, no final da aula teórica, eu faço a parte de gestão, coloco isso tudo que eu aprendi de gestão financeira, tudo na aula, para ela já ter uma boa base disso também na vida dela. Que maravilha. Gente, ela acabou de falar sobre gestão, hein? Que ela quase quebrou se não tinha gestão. Quantos de nós estamos aqui ouvindo esse podcast, estamos pecando naquilo que é o mais importante, que é a gestão, né, Bela? Demais. E aí, quando o marido chegou e falou, vem cá que eu vou te ajudar a organizar. Como que foi? Isso foi muito legal, porque assim, eu sempre fui muito, não, eu que resolvo, eu que faço o meu trabalho e tal. Sentamos e enxergamos que assim, eu precisava do trabalho dele nisso.
E o que abriu até portas para ele montar um outro formato de trabalho no trabalho dele. Que legal. Então hoje ele presta esse tipo de consultoria para outros profissionais também. Ah, que legal. Que tem empresa ou não, né? Seja Sim. só pra vida individual também. Então, assim, uma coisa puxou a outra. E a partir do momento dessa organização, você conseguiu olhar os números de maneira diferente. Isso, totalmente. Né? Totalmente. Porque a gente tem quem não lida, quem não é muito legal, não gosta muito de números, acha que eles são os nossos vilões, né? E na verdade não é. Se você começa a olhar ele de maneira diferente, né? E assim, hoje você tem a clínica em São José dos Campos. Isso. E a clínica hoje, ela tem ali já um grupo legal de pacientes. Você pensa em abrir franquias, outras unidades, como é isso pra você? Ou só a expansão da clínica que tá hoje? Franquia não, acredito que só a expansão da clínica que tá hoje, da maneira que tá. Eu tenho alguns pacientes de fora, assim, de outros estados, até de outros países que às vezes vêm pra fazer procedimento aqui. E algumas vezes, mês sim, mês não. Geralmente eu vou pra São Paulo atender algumas pacientes específicas de lá. Ah, que legal. Legal. Mas aí eu só faço a parte de harmonização. A odontologia mesmo é só na minha clínica, por conta da estrutura que eu tenho lá, montada, que não dá pra levar. Sim. Né? E assim, agora eu gosto de fazer uma brincadeira aqui, que eu te pergunto e você me resume em uma palavra, tá? Ai, meu Deus, tá. Vamos lá. O que é level up pra você? E você pode falar uma palavra e depois você pode tentar falar sobre essa palavra. Mas se você fosse falar o que é o próximo nível pra você, o que é isso pra você? A palavra que vem na minha cabeça é imparável. Sabe aquela música da Tia, Unstoppable? Eu amo aquela música. Eu me identifico muito, porque assim, eu acho que o dia que eu me contentar, tipo assim, não, tô bem. Eu acho que o dia que eu vou morrer, Exatamente. sabe? É o meu último dia de vida. Porque eu sempre vou estar querendo melhorar alguma coisa, aprender uma coisa nova, trazer uma coisa, agregar alguma coisa a mais, sabe? Então, eu me sinto dessa maneira, assim, imparável. Você é muito nova, né, Bela? Pegar essa palavra aí, imparável, eu acho que ele vem no melhor momento pra você, né? Porque você já tem uma base sólida, você já é uma empresária sólida, né? Reconhecida, né? Renomada lá em São José e acho que na região. Pegar essa palavra imparável pra você entende a dimensão que isso vai ter daqui 10 anos pra você? Eu acho que eu não consigo visualizar. Eu já tô visualizando. Sério? Eu acho assim. Eu sonho, assim, né? Como uma boa pisciana, eu sonho com muitas coisas. Porque eu me visualizo assim, mas não sei se eu consigo visualizar 100%. Então, porque você, como eu disse, você é muito nova. Daqui 10 anos, vamos pegar 10 anos, que passa voando, Passa né? voando. Com essa palavra imparável, o céu é o limite, né? O céu é o limite, né? E pegando essa questão da idade, você teve algum obstáculo por você ser muito nova? Sim, vários. Nossa, vários. Porque a gente tem vários preconceitos, né? Idade, ser mulher, eles questões. Total. Como foi isso pra você? Principalmente no início de carreira. Eu tinha uma cara bem de novinha, não tinha harmonização. Então, eu acho que meu rosto era muito infantil. Aí, início de carreira, eu ia chamar o paciente, né? Lá nas clínicas, tudo mais. A paciente olhava pra mim e falava, mas você que é dentista? Você é muito nova. Eu falava, sim, eu sou. É que eu entrei na faculdade com 17 anos. Aí a pessoa, tá. Complicado, sabe? né? Acontece. E assim, você é muito bonita também, né? Obrigada. E no mercado de trabalho a gente sabe que mulheres muito bonitas, mulheres que são novas, a gente sofre algum tipo de preconceito, né? A gente não valida a sua capacidade pelo que você entrega, mas sim, também é um rostinho bonito, né? Diminui isso. Você viveu isso? Olha, se eu vivi, eu nunca dei importância pra isso, sabe? Se isso aconteceu, não sei, ter acontecido em algum momento, né? Eu nunca dei importância. Eu sempre, assim, eu sei do que eu sei, da minha base, do conhecimento que eu tenho, eu sei o que eu vou entregar pro paciente. Então, se ele acha isso, é um conceito dele. Aí, realmente, já não tá no meu controle. Exatamente. Né? Sempre tento pensar assim. Se você pudesse falar alguma coisa para as dentistas que estão começando, se pudesse dar uma dica para elas de coisas que você viveu e que pudesse falar, se alguém tivesse me falado isso, talvez eu teria não vivido tal coisa. Qual seria? Talvez levar as coisas com mais leveza. Menos... Porque a gente se cobra... Eu me cobro muito. Eu sou a minha pior chefe. Eu acho que é extremamente tóxica, né? Comigo mesma. Eu acho que sim, né? As mulheres. Tem umas que são mais, outras que são menos, mas a gente se cobra demais. Demais. Então, assim, se eu soubesse que
as coisas têm o seu tempo, né? E tem coisa que é questão de tempo. Não é só a gente, que às vezes você tá lá dando o seu melhor, já tem um bom conhecimento, tudo, mas é tempo, calma. Vai acontecer. Continua trabalhando dia após dia, paciência, que tudo vai devagar acontecendo. Devagar, né? Com leveza. Com leveza. Né? Focada, né, E Bela? focada, Como você sim. sempre foi, né? E nunca, nossa, isso é muito importante também, não se deixar, assim, abalar pela opinião dos outros, porque vai acontecer julgamento, às vezes até pessoa que você considerava a pessoa, mas às vezes ela não te considerava no mesmo nível ali. Em algum momento ela se mostra pra você e você pensa, nossa, que pena, né? A decepção vem sempre do nosso meio, né? Exato. A do nosso meio que vem a decepção, né? E não Então, se deixar, assim, abalar por um conceito que aquela pessoa tá tendo sobre você. Você não é o que ela acha. Então, vocês que estão entrando na odontologia, iniciando aí esse momento, né? De abrir uma clínica, devo abrir ou não devo, né, Bela? Estudar, né? Estudar. Ver a parte da Mercado, gestão, ver o bem. mercado, né? Como você fez, né? E aí, também, comprar a mentoria da doutora Bela aí, ó. Já é uma deixa, né, minha doutora? Exatamente. Com certeza. Partindo aqui pra parte, a gente falou da sua carreira, né, da trajetória, falou da clínica, falamos da sua pessoa como empresária. E eu queria que a gente viesse agora para essa sua parte da mulher. Né? Porque nós temos várias vertentes, Sim, né? várias Então eu vou facetas. separar a mulher da empresária, a mulher da doutora, de tudo, e trazer só a mulher, né? Aqui. E a gente sabe das nossas dores, né? Que as nossas dores como mulher e empresária são diferentes, né? Dos homens hoje, Total. né? A bela mulher hoje, se você pudesse falar assim, meu propósito hoje, tirando todas essas minhas facetas, como mulher hoje, para as outras mulheres, o que você gostaria de deixar assim, como legado para o mundo? Nossa, muitas coisas. Mas agora, ainda mais como mãe, eu acho que eu tenho um olhar, assim, mais empático ainda, sabe? Com as mulheres, que eu já tinha, né? Antes por Sim. ser mulher, mas agora mais ainda por ser mãe. Então, assim, não, eu volto nesse ponto. Não se deixar se definir, se abalar pela opinião de outras pessoas. E não é porque você se tornou mãe também que você tem que excluir tudo que você é. Você pode continuar sendo Sim. tudo que você é, a mulher que você é, enfim. E conciliar isso com a maternidade e ainda assim ser uma mãe incrível, presente, tudo, e ser uma mega empresária, uma mega mulher, Exatamente. sabe? Né, a gente, igual a gente acabei de dizer, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Uhum. E É triste, mas vocês se é verdade. culpam, né? De várias questões, né? Igual eu disse, eu não sou mãe, não tenho lugar de fala nesse momento, nesse lugar. Mas, assim, eu convivo com outras mulheres, Sim. né? E eu vejo o quanto que vocês se desdobram pra fazer de tudo. E mesmo assim, tem essa culpa latente, né? E você falar sobre isso, né? Levar a vida com mais leveza. Seguir, eu acho que isso é como se fosse um acalento para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Totalmente. Eu queria muito. Assim, a minha mãe me falava isso, que eu tenho uma amizade muito boa com a minha mãe. E no começo eu desabafava com ela, tudo com ela, meu esposo. Ela me falava isso, né? Filha, tá tudo bem. Você não vai deixar de ser Isabela. Você não vai deixar de ser a doutora Bela. Só porque você se tornou mãe, né? Tá tudo bem, você vai conseguir ser tudo. E quem te julgar, paciência. Paciência, Né? né? A opinião da pessoa. Mas eu não conseguia ver com essa clareza. E hoje eu vejo nitidamente isso e levo com mais clareza, leveza, tudo. E eu quero deixar essa mensagem para as mães que também são apaixonadas pelo trabalho, pela profissão delas, pelo estudo delas. Cara, dá, sabe? Dá pra seguir. Calma. E quando que foi pra você essa virada de chave, você acha, Bela? Que você começou a olhar e falar, poxa, eu sou mãe, eu sou boa no que eu faço, tá tudo bem, tô aqui um pouquinho culpada, mas vou pegar essa culpa aqui, vou deixar aqui e vou trabalhar agora. Como foi isso pra você? Foi bem recente, viu? Coisa assim de um mês, por aí. Eu tava bem mal e a gente fez uma viagem pra Florianópolis. A gente ficou lá, acho que 3, 4 dias. E aí eu consegui, tipo, sabe? Conectar mais com meu filho ali, entender a minha posição, como que eu posso dizer? Não como mãe, né? Mas assim, todas as minhas facetas ali. Porque eu acho que eu me distanciei aqui da loucura do trabalho, tudo. E eu consegui enxergar com mais clareza. Ali que eu consegui levar com mais leveza tudo. Gente, bem recente, inclusive. Não é fácil, né, Bela? Não é fácil, né? Eu falo muito sobre isso, assim, que as nossas cobranças, as nossas exigências, elas superam um nível tão grande
tão grande que às vezes ninguém tá nem aí pra hora do Brasil e a gente tá ali, né? E a gente só precisa exatamente isso, né? Sair de cena, descansar e entender o nosso lugar ali, né? Exato. E aí eu acho que quando você virou essa chave, né, pra você, claro que a culpa ainda existe, né? Sim. Mas ela fica mais leve Fica trabalhar, mais né? leve. Você consegue produzir melhor, Exato. entregar melhor, né? Eu sei que vamos supor, das 9 às 7 da noite eu vou ser a doutora Bela. Depois, nesses outros horários, eu vou ser a mãe do Heitor. Eu vou ser a Bela que gosta de ir na academia. Eu vou ser a esposa. E separar esses universos, eu acho que é benéfico para nossa saúde mental também, né? Totalmente. Você, como tá, né, tá lá inserida na área da saúde, né? Eu acho que você ter esse olhar também, até para os seus pacientes, né? Você consegue transmitir isso para eles, né? Exato. Você tem uma vida equilibrada aqui, uma vida equilibrada ali. Então, para eles também, e como você tá no Instagram com uma maneira muito massiva, eu acho que você se torna influência para eles, né? Com certeza. E eu quero ser essa influência positiva, porque uma coisa que eu comecei a perceber depois que eu me tornei mãe, infelizmente tem muitas mães que parece que aponta o dedo para as outras. Nos grupos de mães que eu já participei, sabe, que eu já conversei, assim, nossa, lugares que eu não me senti acolhida de maneira alguma. Por eu ter essa vida de empresária, trabalho também. É como se isso fosse errado. Nossa. Né? Como se tivesse que ser só a mãe. Em tempo integral. Em tempo integral. E só assim que seria bom, sabe? Sim. Então eu me senti assim de alguns momentos. E eu não quero que outras mulheres se sintam dessa maneira. Então todo mundo que chega até mim também, às vezes no Instagram, Bela, o que você acha, né? Como que tá sendo? Eu falo, olha, fica tranquila, é assim mesmo, tá tudo bem. Eu tento levar uma mensagem de leveza pra sua mãe, Como você né? dá conta, Bela? Não é isso que deve perguntar, né? É, tipo isso. Aí você fala que você sempre sabe equilibrar todos os seus pratinhos de maneira... E não é todo dia que a gente vai ser perfeito em todos. Sim. Vai ter dias que às vezes eu vou precisar cancelar minha agenda inteira porque o Heitor tá com febre. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Os pacientes eu sei que eles vão entender, eu vou remanejar. Vai ter dias também que eu não vou estar presente 100% ali na rotina do Heitor, porque eu vou precisar ficar mais no consultório, porque eu tenho uma mentoria, alguma coisa assim. Sim. Então, E, assim, até me veio um insight na hora que você falou sobre isso, que tá tudo bem, né? Que você vai poder cancelar a agenda. E ali, o que eu acho, essa tranquilidade de tá tudo bem, os meus pacientes vão entender, também está muito ligado no que você entrega, né? A sua entrega, ela é excepcional. Seu trabalho é excepcional. Então, assim, pra mim tá tudo bem, porque eu sei que quando eu estiver lá com a doutora, eu vou ter o melhor resultado. exatamente. Né? Então, tudo isso, essa leveza vem de você também deixar tudo muito bem feito ali atrás, Nossa, né, Bela? e é uma coisa que eu me cobro muito, assim, no meu trabalho. Quando eu tô lá, quando eu piso na minha clínica, eu esqueço o mundo. Eu vou ser 100% pro meu paciente, seja pro que ele precisar. Se ele quiser desabafar comigo da vida dele, que acontece muitas vezes, eu vou estar lá por ele, sabe? Pra respaldar ele de todas as maneiras possíveis, não só ali no procedimento em si, da técnica, né? Mas tratar ele realmente como ele merece, com todo o carinho do mundo. Perfeito. Bela, a gente tá caminhando pro final. E eu queria, assim, como a gente fala muito disso de level up, né? De ir pro próximo nível. E a maioria da nossa audiência são mulheres, né? Eu queria que você falasse, né? Que você pode até olhar aqui pra câmera. Falasse pra elas, né? Exatamente o que você disse, né? Sobre essa questão de equilibrar os pratos, de ser mãe, de ser empresária. E que esse próximo nível tá muito próximo se ela olhar ali, né? Mas eu queria que você falasse dentro da sua vivência e que você deixasse um recado muito legal para elas. Vamos lá. Mulheres que estão aqui acompanhando a gente, não vai ser todo dia que você vai estar 100%, mas não vai mesmo. Ainda mais se você é mãe, você sabe o que eu tô falando. E nem vai ser todo dia que você vai conseguir equilibrar tudo da maneira 100% certinha, perfeita que você gostaria, de todas as facetas, de todas as áreas da sua vida. Mas quando você sabe, né, dos seus propósitos, dos seus sonhos, onde você quer chegar, a marca, né, que você quer deixar para a sociedade, para o seu trabalho, para a sua família, o que você quer ser para os seus filhos, para o seu marido, você sabe aonde você quer chegar. Então fica tranquila, você vai chegar lá. Um dia de cada vez, equilibrando esses pratinhos. E paciência. E leveza. Olha pra tudo isso com mais leveza. Olha tudo que você já fez. Sabe? Então fica tranquila. É o tempo.
Que demais, hein? Depois vem aqui a Liz falando pra você, acelera, 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 acelera. E eu lá, Aí calma. vem essa maravilhosa e fala, tá tudo bem, leveza. E eu Beleza. acho que é exatamente sobre isso, né, gente? O momento de acelerar, o momento de ter leveza, o momento de olhar pra si, o momento de falar, poxa, eu sou boa no que eu faço. Olhar no espelho e falar, eu sou boa no que eu faço. Eu sei dos meus valores, né? A gente se cobra muito, como a gente Muito. disse, né, Bela? E como ela acabou de dizer, ela é a pior chefe dela. chefe. Ela é e eu, mesma coisa comigo, eu sou tóxica também comigo. E a gente tem que levar essa vida com mais leveza, né? Uhum. Eu, depois que eu comecei a entender exatamente isso que você falou, Bela, eu comecei a ter mais resultados. Porque eu Uhum. entendi que tem dias que eu tenho que acelerar. E tem Exato. dias que eu tenho que me respeitar. Exato. Né? E é quando a gente se respeita, eu acho que a gente tem isso que você teve, né? Uhum. Essa virada de chave. Poxa, eu fui lá, viajei, descansei. Você voltou performando muito mais. Muito melhor, em todas as áreas. Né? É. Então é exatamente isso, né? Vai dar conta, gente. Paciência, como diz a doutora Bela. Sim, paciência. Doutora, eu queria agradecer imensamente. Eu que agradeço. Passou super rápido o Nossa, tempo. sim. Eu queria agradecer imensamente a sua presença, dizer assim que eu estou muito feliz e assim, pra quem quiser saber mais de você, fala o seu Instagram pro pessoal, pode olhar aqui. Ah, sim. Meu Instagram é @DRA, doutora Bela, com 2 L's, Pellegrini. Então lá, doutora Bela Pellegrini, hein? Já segue aí, vai aparecer aqui embaixo do nome dela, mas já segue, já curte, compartilha, fala, marca consulta pra fazer as suas botox, as suas coisas que todas as mulheres amam fazer, Sim, né? merecemos. E conhecer o espaço da doutora também, que é lindo, né, doutora? Obrigada. Mas muito obrigada. Eu que agradeço, Liz, pelo convite. Você é muito carismática, alto astral. Eu amei estar aqui. E vamos Muito marcar mais obrigada. vezes. Com Né? certeza. Então, assim, pessoal, muito obrigada. Esse é o nosso primeiro episódio dessa terceira temporada. E eu aguardo vocês, porque a gente tem muita coisa nessa temporada pra falar ainda, hein? Vamos dar um tchauzinho ali, doutora? Vamos lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau.